coisa me dá um alô aí, se porventura sair do ar ou perder a conexão, vocês me dão um alô. Claro. Bom, dor neuropática e dor nociplástica, né? Esse termo nociplástico é bem novo e é para discutir várias formas de dor, né, que até então não tinham uma explicação lógica, né? E essa termo nociplástica entrou, então, no arsenal dos tipos de dor recentemente. Até aos 4 ou 5 anos atrás, quando a gente estudava, então, os tipos de dor, né, a gente chamava dor nociceptiva, quando vem da estimulação dos nociceptores, a dor neuropática, quando tinha origem no sistema nervoso central ou periférico, e outras dores que não estavam muito explicadas de onde surgiam, como, por exemplo, a fibromialgia, as dores que não tinham uma explicação, nem era nociceptiva, nem neuropática. As dores de cabeça, por exemplo, as migrâneas, as tensionais e assim por diante. Então, foi sugerido o termo nociplástica, ou seja, são 3 mecanismos de produção de dor. O primeiro, a nociceptiva, a dor se inicia estimulando os nociceptores. A dor neuropática, a dor se inicia, o mecanismo da dor, estimulando o sistema nervoso periférico ou central. E a nociplástica, a dor se inicia estimulando diretamente o sistema nervoso central, o encéfalo, né? Então, agora tem essas 3 formas e é sobre isso que nós vamos falar. Então, os caminhos da dor, eu acho que é simples, nós estamos aí com um público, com assistentes que já têm uma formação importante, então, mas só para recordar que a dor é recebida em geral na periferia, sobe pela medula, né? E no tronco cerebral ela se divide em dois ramos principalmente, a via espinotalâmica, que é aquela que dá diretamente a sensação de dor, a dor física, a espinotalâmica, a neoespinotalâmica, e a palioespinotalâmica, que faz relé no tronco cerebral, nos núcleos na amígdalas, núcleos do sistema límbico, hipotálamo, etc., em que dá a qualidade não física da dor, mas aquela qualidade completa em que se envolve as emoções, o sistema nervoso autônomo, etc. Então, são as 2 vias de chegada de dor ao encéfalo, né? Mas essa dor, quando é produzida na sua periferia, vai gerar fenômenos chama de sensitivos ou sensibilização. Toda dor, ao subir esse trajeto todo, vai sensibilizando por onde ela passa. Por exemplo, uma dor bem localizada aqui na região do dorsal do pé, ela não vai ficar exclusivamente aqui nessa região. Essa dor também se espalha mais para cima, mais para baixo, por causa de uma sensibilização periférica que a gente tem aqui, que são os outros nociceptores próximos a esses, vão ser estimulados também, uma sensibilização periférica. E esses estímulos nociceptivos chegando na medula também vêm estimular neurônios, ou os segundos neurônios, mais para baixo e mais para cima, formando uma sensibilização regional. Por exemplo, se a dor é no pé, essa sensibilização regional pode provocar ou estender essa dor. Pois não? Algumas pessoas estão percebendo que os slides não estão passando. O senhor já chegou a passar algum slide? Não. Já passei, sim, estou passando slide. Eles estão parados no primeiro. Então, vamos ver. Acho que vou sair daqui. Agora entrou. Agora entrou, professor. Sei, entrou, mas vê se passa. Vamos ver. Está passando? Está passando, tá. Está passando. Então, deixa eu fazer. Deixa nessa tela, então, que essa não é a tela inteira. Vamos ver a tela inteira. A tela inteira Isso. passa? Passou? Não passa. Não passou, não. Então, deixa a tela, então, não inteira. Fica assim, essa daí que vocês estão vendo. Então, vamos começar.
Então, a dor, então, nociceptiva, nociplástica e neuropática, né? Então, os caminhos da dor, como eu disse, ela sobe, alguma parte das vias neoespinotalâmica justamente carregam a dor propriamente dita, e a paraespinotalâmica carrega, então, estimula o sistema límbico, hipotálamo, dando a toda a conotação da dor total, né? Mas a dor não se restringe, então, ao local de origem. Ela estimula nociceptores próximos desses lesados, desses produtores da dor, fazendo uma dor aqui mais regional, né, da região. E essa dor subindo também vai estimular neurônios descendentes da medula e ascendentes da medula, provocando uma dor, por exemplo, na perna toda, que é uma sensibilização regional, aqui é uma sensibilização periférica, local, aqui pegando a perna toda, uma sensibilização regional, de uma perna toda. Quando chega no tálamo, pode também sensibilizar um hemitálamo, dando, então, dores hemicorporais, saída de uma dor local no pé. E se essa dor se espalha não só por tálamo, mas por aquelas vias palioespinhais, então se espalha por todo o encéfalo, dando então uma sensibilização generalizada. Então, o fenômeno de sensibilização à dor, sinônimo e universal, sempre existe, local, regional, o hemicorporal, isso sempre existe, é um fenômeno que se acompanha sempre a dor. Isso tem que ser bastante lembrado sempre, né? Para que você não trate uma dor referida, por exemplo, quando você tem uma hérnia de disco, a dor está lá na panturrilha, você não vai tratar a dor da panturrilha, tem que tratar a dor da origem, onde tem esta origem, que é a origem, então, na raiz posterior. E chegando, então, no encéfalo, essa dor toda vai ser trabalhada não só pelas áreas sensitivas, mas existe aqui circuitos neuronais bastante complexos e bastante difusos que são envolvidos por essa dor que chega ao encéfalo. Então, a dor, quando chega ao encéfalo, ela vai ser, então, espalhada por várias regiões do encéfalo, e aí o córtex, o giro cíngulo, o tálamo, núcleos amigdalianos, o giro do cíngulo, o polo frontal e o fronto-orbitário. Então, tudo isso é estimulado, isso gera uma reação ou uma resposta quase dinâmica e global do encéfalo relacionado à chegada da dor aí, que isso é comprovado, então, por estímulos ou por estudos do tipo ressonância magnética funcional, e essas regiões encefálicas que são estimuladas pelas vias ascendentes da dor, seja palio-espinhal, são de neoespinhais, são os córtex sensitivos primários, os córtex sensoriais secundários, o giro do cíngulo, a ínsula, a região pré-frontal, a amígdala, tronco cerebral, dando então aqui toda essa circuitaria, o que a gente chama de matriz da dor, mas não é só a matriz da dor, a gente vê que é uma matriz que está relacionada à emoção, aos problemas psiquiátricos, distúrbios do sono, por causa do hipotálamo, distúrbios do sistema nervoso autônomo. Então, não é só uma área, não é uma matriz da dor, mas uma matriz sensorial bastante ampla, né? E essa matriz sensorial, então, se liga entre si, né, de várias formas, né, formando, então, essa rede toda. Aqui eu tinha cortado alguns slides daqui, viu? Esse slide, por exemplo, estava cortado. Então, vou pular alguns slides que na apresentação eu tinha eliminado alguns slides. Esse é um deles. Professor,
Hermano Lobo, só para tentar ajudar, aproveitando assim a mudança, Sim. se eu colocar naquela tacinha que tem embaixo, no modo apresentação, vai ficar a tela inteira mostrando só o seu slide que o senhor está apresentando. Deixa eu ver, então. Aqui a tela, aqui está... Parar a apresentação. Vamos parar e recomeçar a apresentação ou não? Não há necessidade. Nesse slide que o senhor está compartilhando aí, Sei. tem uma coluna que está à esquerda que tem todos os seus slides. À direita, entendi. existe uma forma de apresentação que vai só ficar apresentando o slide que o senhor está mostrando. Espera um pouco, que agora eu não sei como... parar a apresentação. Não, você está apresentando. O que aconteceu que eu saí... Está aqui, já sei. Aqui, isso. Você acha que se eu colocar só aqui... Isso. Agora eu posso ampliar, é isso? Não. Isso. Vamos ver se vocês veem, então. Estou ampliando. Não desapareceu. Não desapareceu, né? Bom, eu vou lembrar o que eu já cortei, eu não vou falar. Aqui, então, aí, novamente, repetindo. Então, cada uma dessas áreas que eu falei, dessas áreas, desse circuitaria encefálico, tem algumas ações específicas, né? Em relação à sensibilidade, à dor, né? Amígdala, por exemplo, atenção, condicionamento, memória de evocação da dor, né? O giro cingulado anterior, reações emocionais à dor, avaliação da dor, mecanismos de recompensa e resolução de conflitos. O córtex orbital e pré-frontal modula circuitos da dor direcionados a circuitos endógenos e inibitórios. A ínsula, sensações interoceptivas, então, viscerais, sensibilidade e ansiedade, e sensibilidade e ansiedade. O hipotálamo, sono, vigília, equilíbrio autonômico endócrino. O cerebelo é bastante envolvido com essa área de dor, né? Tem vários aspectos, o cerebelo tem a ver com a dor também. E os núcleos do tronco cerebral, que são inibitórios, que desce para o neurônio motor, o segundo neurônio da sensibilidade, inibindo, então, a entrada de dor em alto grau, né? Vamos ver, vocês estão vendo esse slide inteiro, é isso? Ou não? Professor, ainda não. Tem um colega que fez uma sugestão. Seria marcar esse número para voltar nele, o senhor encerra a apresentação e aí faz compartilha com a modo apresentação. Tá, então vamos ver. Agora vamos ver como que eu saio daqui. Saio daqui. Tá bom, Perfeito, desculpa, isso aí, então tá bom. Então nós estávamos aqui, cada uma das regiões envolvidas na produção da dor que a gente chama de dor total. A dor sensitiva, o som tá bom, eu liguei o som, né? Tá bom. Tá ótimo, professor, tá ótimo. Sensitiva e afetiva motivacional, todo esse geral aí. E aí dá, então, a dor total, que tem influências espirituais, sociais, psíquicas, físicas, etc., né? E esse é um dos que eu estava pulando. E, então, o que forma essa base da dor que é individual de cada pessoa, que isso às vezes é chamado de sensibilização, mas eu acho que é uma sensibilidade própria de cada pessoa no seu, baseado em aspectos genéticos, epigenéticos, que na realidade são ambientais, gestacionais, neonatais, natais, estrutura familiar, como estresse, problemas de saúde mental dos pais, abusos na infância, doenças, principalmente acompanhados de dor, e mesmo se é sexo masculino ou feminino, vai dar, então, essa base dessa rede ampla encefálica que vai modificar e vai formar em cada pessoa aspectos que são diferentes. E é isso que determina, dependendo de todas essas influências que eu listei aí, é isso que determina se o paciente vai ser resiliente à dor ou se vai ser catastrofizante. Então,
isso já vem de longe, isso varia com a raça, varia com a religião, varia com a pessoa, varia com a família, mas todos nós nascemos com uma base de percepção de dor. Uns com uma base mais protetiva, né? Então são mais resistentes à dor, e outras com uma base mais catastrofizante, que são hipersensíveis à dor. Então essa base, vamos dizer, vem com a pessoa, se modifica com essas situações durante toda a vida e vai moldando essa rede toda, tornando o paciente mais sofredor ou menos sofredor à dor. Essa é a base da sensibilidade dolorosa, por que ela varia, por que ela é específica de cada pessoa. Bom, então isso aí é importante, que daqui para frente nós vamos jogar muito com isso. A próxima classificação internacional das doenças, que é o CID-11, que vai sair o ano que vem, existe uma classificação das dores crônicas, coisa que não existe no CID-10. No CID-10 tem somatoformes, dores somatoformes, e aí você joga todas as dores crônicas que você não sabe de onde vem. Já o CID-11 vai ter uma classificação, que é o 30, né, em que classifica as dores crônicas em dor crônica primária, ou seja, uma dor crônica que você não sabe, não detecta, não sabe de onde vem e por que existe, e as dores crônicas relacionadas a várias doenças, ao câncer, pós-cirúrgica, secundária dor músculo-esquelética, dores viscerais, dor neuropática causada por uma lesão de nervo, sistema nervoso central, ou dores, então, secundárias, cefaleias secundárias ou dores orofaciais secundárias. E tem, então, um bolo de doenças que são chamadas, então, dores crônicas primárias, que não tem uma doença que explique essas dores crônicas primárias. Fibromialgia, intestino irritável, cistite intersticial, vulvodynia, endometriose, doenças temporomandibulares que não têm uma etiologia clara para os dentistas, dores nas costas sem uma etiologia clara para os médicos, cefaleias tensionais, a própria enxaqueca, a síndrome da fadiga crônica. Então, é um bolo de dores, né, que não tem uma explicação não neuropática e nem nociceptiva, né? Então, aqui, uma das classificações que realmente surgiu nessa discussão toda, as dores crônicas primárias espalhadas pelo corpo, como a fibromialgia, localizadas, como a dor pélvica, a dor das costas, que são dores crônicas primárias, que não se sabe a causa, né? E as dores crônicas, então, outras dores crônicas, que aí vem as dores de cabeças primárias, as dores de cabeças secundárias, aí já é uma dor de cabeça secundária. Isso você busca na classificação internacional das cefaleias. As dores orofaciais primárias, mas também tem as dores orofaciais secundárias, que também você busca na classificação internacional das cefaleias. Então, isso tudo faz com que nós tenhamos aí uma série de doenças, né, que não tem uma explicação, um mecanismo de dor que a explique essa dor. A fibromialgia, a doença, a síndrome da dor regional complexa, as cefaleias crônicas primárias, as cefaleias trigeminautonômicas, a síndrome da ardência bucal, dores crônicas orofaciais, as dores do tórax sem uma etiologia, as dores do epigástrico, as dores do intestino, abdominais, da bexiga, pélvica, etc. São dores primárias, porque o médico, a causa disso aí não são detectadas. Então, se fez essa hipótese que o mecanismo dessas dores não que existem, que são crônicas, mas você não tem não é uma dor neuropática que tem origina de lesão de nervo, nem nociceptiva, que vem de lesão tecidual, seria uma dor nociplástica. E a ideia é que nessa dor nociplástica não é por ativação de nociceptores nem do sômato sensitivo. Então, ela seria
uma lesão encefálica naquela rede neuronal que recepciona a dor e que faz o trabalho, então, de modular a dor, né? Então, vem o termo da sensibilização central, que é qualquer tipo de dor provoca uma sensibilização daquela região encefálica, né? E, com isso, altera o processamento da dor. Nós vimos também até agora que nós temos sensibilização que pode ser só local, regional, hemicorporal, mas toda dor também provoca uma sensibilização dos mecanismos encefálicos, né? Vocês veem nesse trabalho, todas as dores que você conhece, que você tem, primárias ou secundárias, todas elas acabam dando uma sensibilização central, ou seja, modulando, alterando aquela sensibilização que cada um de nós nasce, né? Já determinado por uma série de coisas. Seja essa dor secundária, seja essa dor primária, seja essa dor secundária por uma doença ou lesão dos nossos, e ativação dos nossos receptores, o mecanismo é ativação dos nossos receptores, ou ativação dos nervos, a dor aparece por ativação de nervo ou sistema nervoso central, sejam aquelas dores em que não tem bem uma explicação própria, que são as dores crônicas primárias, possivelmente com uma alteração no processamento central, e aí, também, além disso, essa dor primária também altera aquela sensibilização, não é inata, mas é inata junto com os acontecimentos da vida, né? Então, essa dor que é primária, que não tem um mecanismo demonstrável, diferentemente da dor nociceptiva e neuropática, é chamada de dor nociplástica. Fibromialgia e assim por diante, seria uma dor primária, mas também, como a outra secundária, também alteraria a sensibilidade centralizada, dando uma sensibilização. Bom, dor neuropática. Acho que a dor neuropática é mais conhecida, eu reservei para falar essa dor neuropática bastante rápido, né? Que é responsável, então, ou é consequência do mecanismo de uma lesão do sistema nervoso central ou periférico. Essa lesão do sistema nervoso central e periférico é demonstrado pelo exame neurológico ou por exames neurofisiológicos ou de imagem, né? Então, um exemplo citado, então, é a dor aqui de uma fratura que lesa o nervo, e isso, então, pode dar uma origem, a dor se origina aqui no nervo periférico, né? Então, são as dores neuropáticas crônicas. Tem várias delas, isso aqui também vem da próxima classificação internacional das doenças, são as nevralgias, eu vou passar em frente, que eu tenho isso mais distribuído. Então, as dores neuropáticas crônicas, vamos lá. São classificadas as dores neuropáticas por uma sensação que chama alodinia. Se você passa a mão no local dolorido, isso gera dor, quer dizer, é sensação de dor onde não tem, sem estímulo doloroso, e também a hiperalgesia, que nada mais é do que a sensibilização regional, né, que também as dores neuropáticas provocam, uma sensibilização. Isso, eu tinha pulado. As dores neuropáticas têm algumas coisas que a caracterizam, que é a somação, ou o achado de sintomas positivos e negativos no mesmo local da lesão. Positivos, dor, alodinia, hiperalgesia, disestesias, parestesias, e sintomas negativos, hipoestesia, anestesia, analgesia, indicando, então, que é uma lesão periférica do nervo, porque tem sintomas negativos e positivos. Paradoxalmente, dessas duas situações aparecem das dores neuropáticas. Então, nós temos os exemplos de dores neuropáticas, a trigeminalgia, a nevralgia pós-herpética, a nevralgia por lesão de nervos, a pós-amputação do
do membro fantasma, das polineuropatias, das radiculopatias, né? E depois as medulares, né? As lesões medulares, as encefálicas, pós-stroke, e às vezes combinando coisas periféricas e centrais. Então, são os vários locais que você tem as dores neuropáticas. Nesse esquema, eu coloquei as dores neuropáticas que surgem da lesão do nervo. Então, que pode ser no nervo, pode ser no gânglio sensitivo, como o herpes zoster, pode ser na raiz posterior, como a nevralgia trigeminal, que possivelmente a compressão está aí, e a hérnia discal. Já as lesões periféricas, as neuropatias periféricas, a dor do coto de amputação, membro fantasma, neuroma de amputação, nevralgia poliepética, encarceramento, desmilinização e assim por diante. Então, aqui vocês têm um exemplo que eu vou falar dele mais adiante, esse eu cortei agora, nós vamos falar mais adiante. As dores por lesão periférica, né? Aqui uma sequela, uma lesão herpética grave, aqui uma lesão do herpes também bem pequeno aqui as bolinhas herpéticas de herpes zoster, várias lesões de herpes, então dão dores neuropáticas periféricas, mas eu vou discorrer um pouco sobre as dores periféricas de cicatriz. Isso nós desenvolvemos muito no nosso setor, eu vou dizer daqui a pouco, mas antes eu vou passar. Então, as várias formas de dor neuropática. As dores do estrangulamento, do canal do carpo, do canal do tarso, as dores, então, do nervo occipital, as dores, isso aqui eu também tinha pulado, as dores, então, do estrangulamento, que nós falamos, mas as dores pós-operatória crônica, isso é uma dor pouco falada, pouco dita, e nós tivemos oportunidade de estudar dezenas de casos, porque a parte de cirurgia de epilepsia em Ribeirão Preto é bastante grande, se faz muita cirurgia de epilepsia. E não era raro depois os médicos da neurocirurgia ou da epilepsia nos mandarem pacientes para o ambulatório de cefaleia, que depois da cirurgia, ou seja, naquela cicatriz da cirurgia, cicatriz que pega toda a parte temporal, aqui de frontal até temporal, para abordar, então, a lesão e a cirurgia da epilepsia do lobo temporal. Então, vários pacientes com dores nessa situação, nessa região. Então, não é só essa aqui é uma lesão, mas essa aqui são outras dores que nós estudamos, dores da cicatriz, veja essa cicatriz, que provocava nesse paciente uma dor que simulava uma cefaleia em salvas, mas no momento em que nós vimos que a cicatriz dele era bastante dolorosa, nós, através de bloqueios dos neuromas de amputação, nós abolimos uma cefaleia de salva crônica, de praticamente tratamento medicamentoso impossível. Esse paciente também era um paciente interessante. Vamos mudar. Também essa cicatriz pós-traumática, dando então cicatrizes pós-traumáticas, às vezes você vê na gengiva, está aqui, ou nos implantes, isso gera dores neuropáticas pós-implante de difícil controle, e tudo que lesa um nervo, né, periférico, você pode ter uma dor neuropática, né? Continuando sobre as várias formas das dores neuropáticas, as dores de raiz nervosa, seja no plexo cervical, seja no plexo lombar, né? Todas com as suas projeções bem conhecidas, às vezes confundindo com síndrome de dor miofacial, que às vezes a síndrome de dor miofacial também tem uma projeção que lembra a raiz, né?
mas aí é descoberto, se vê que é um ponto doloroso no músculo, em geral no glúteo, que provoca uma dor radicular, parecendo uma dor, então, neuropática de compressão de raiz, isso é importante, né? O trigêmeo também, por compressão da raiz posterior do trigêmeo, em geral com uma alça comprimindo a raiz posterior do gânglio de Gasser, né? Em geral, é essa a fisiopatologia, uma dor neuropática por compressão de raiz posterior. Aí está, né? E, na realidade, na nevralgia do trigêmeo tem uma caracterização, que quando a dor neuropática chama a nevralgia idiopática do trigêmeo. Ou seja, algumas nevralgias do trigêmeo não têm essa compressão, você não acha isso nos exames de imagem, nem no ato cirúrgico, e você também não acha uma lesão do trigêmeo que provoca essa nevralgia, né? Quando você acha uma alça comprimindo a raiz, como nós vemos aqui, isso chama clássica. Quando você não vê alça, não vê nenhuma lesão que provoca a nevralgia do trigêmeo, ela chama de idiopática, e quando você tem uma lesão, por exemplo, uma lesão pós-herpética, você tem uma nevralgia do trigêmeo chamada de neuropatia, em vez de nevralgia, né? Tem as doenças, então, medulares, que causam doenças, dores ao nível da lesão ou abaixo do nível da lesão. Então, aquela região que é anestesiada e você não mexe, às vezes é sintomas de dor, como se fosse dores fantasmas naquela região que você não sente dor, não sente nenhum tipo de sensação, mas tem dores por causa da lesão da medula, que caracteriza uma das formas da dor neuropática medular. Pegando também as neuropáticas do tronco cerebral, como, por exemplo, na síndrome de Wallenberg, ou então lesões corticais, ou principalmente as dores, as síndromes talâmicas, que dão uma hemianestesia dolorosa, bastante conhecida, ou seja, são dores centrais por causa de lesão do sistema nervoso, isso leva, então, à dor central, né? São dores neuropáticas, tem uma lesão que determina, que provoca essa dor talâmica. Mas essa dor que nos chamou muito a atenção em Ribeirão Preto, voltando àquela história, nós atendemos vários pacientes com cicatrizes dolorosas pós-cirúrgicas, né? Esse primeiro paciente que está aí à esquerda não era uma pós-cirúrgica. Esse paciente era cabeludo, vinha com cabelo terrível, grande, e você vê que os pontos aí são muito dolorosos, né? Os pontos. Então, as cicatrizes, às vezes, são muito dolorosas. Esse paciente vinha com uma história que preenchia critérios de doença, de enxaqueca sem aura, enxaqueca crônica, dor enxaquecosa diária. Enchíamos ele de medicação, todas as profilaxias possíveis e imagináveis, sem melhorar essa enxaqueca. Até que um dia ele foi careca, ele era cabeludo. Aí nós vimos essa vasta cicatriz que ele nunca tinha referido para nós. E nós fomos palpando os bordos de um lado e de outro da cicatriz, e aí nós palpávamos um pequeno nódulozinho muito pequeno que era muito doloroso. No momento que a gente punha a mão nesse nódulo, ele sentia uma dor abrupta, em choque, aguda, demonstrando que no lábio dessa ferida, né, tinha neuromas de amputação extremamente dolorosos, né? Como nós fizemos isso nos pacientes que operados de epilepsia temporal e deu resultado, melhorou muito, fizemos aqui, melhorou muito, nós passamos a fazer de rotina e chamar isso de dor da cicatriz, que é uma dor pós-cirúrgica, né? E que acontece numa quantidade muito mínima de pacientes. Todo mundo faz cirurgia abdominal, etc. Não tem dor, mas tem alguns pacientes que têm dores da cicatriz. Já vi dores de cirurgias plásticas
que depois sobra uma dor de cicatriz. Já vi cirurgias mamárias, essa paciente, por exemplo, coitada, que fez uma mastectomia radical, né? E infectou, precisou abrir de novo, deiscência, abriu de novo, fez radioterapia em cima disso, e ela me procurou depois de 4 anos de uma dor insuportável em todo o tórax anterior, em toda a parte anterior do ombro, da nuca, né? E eu palpei nessa cicatriz aqui, que vocês veem desse lado, eu palpei 52 neuromas de amputação muito doloridos. Nós fizemos o bloqueio desses 52 neurônios, pontinho por pontinho, com gotinha de corticoide com anestésico, e ela praticamente, essa dor desapareceu, essa dor, né, da cicatriz. Mas ela já tem uma dor crônica de 5 anos, já tinha feito estimulação medular, já tinha feito bloqueios regionais de gânglio, aliás, de raiz posterior e gânglio posterior, já tinha feito todos esses procedimentos com pequena melhora. E nós fizemos esse bloqueio. Teve melhora? Teve, mas nada absurdamente melhor. E o importante é que depois dessa paciente, a gente vem seguindo, a gente tentando descobrir neuromas dolorosos aqui, a gente não vê mais, não tem mais essa dor dos neuromas. Mas tem outros tipos de neuromas, outros tipos de dor. Surgiram dores miofaciais por causa da posição anormal dos músculos, forçar certos músculos, e esses músculos começaram a ter dores miofaciais. Então, imagina o quanto o cérebro dessa paciente vai estar sensibilizada por todas essas aferências nociceptivas, todas essas aferências chegando naquela rede neural encefálica sem parar, e esses estímulos nociceptivos chegam mesmo quando essa dor local é imperceptível para ela. Os neuromas continuam bombardeando os centros neurais encefálicos e continua sensibilizando as regiões encefálicas superiores. Então, essa dor periférica de uma neurite, de um neuroma periférico, de uma cicatriz, imprinta naquela matriz encefálica regiões que ficam mais dolorosas, e essas regiões passam a produzir dor, provocar dor. Isso nada mais é do que uma dor nociplástica, né? Provocada por estímulos nociceptivos que chegam até lá, às vezes estímulos até não muito não percebidos pelo paciente, né? Então, a dor neuropática, não sei o que vocês pensam, mas realmente são poucos. Agora já foi bastante difundida, mas acho que todos os profissionais já sabem o que é uma dor neuropática, como diagnosticar, como tratar, e tratam de uma forma diferente. A maioria dos nossos colegas agora tratam isso de uma maneira diferente. Só não vejo muito colega pesquisar neuromas nas cicatrizes dolorosas. Já tive isso em cirurgias plásticas, já tive isso em cirurgias de ATM, já tive isso em cirurgias de joelho, né? Tive que matar, eu falo matar, toda a borda, né, de uma cirurgia de joelho para diminuir, no caso, zerou, né, 2 anos de dor no joelho, zerou com o bloqueio desses pontos de neuroma de amputação. E aí, então, nós vemos o que é a dor nociplástica. Nós vemos dois tipos de dor nociplástica. Uma dor nociplástica, que é uma dor primária, que você não tem nenhuma explicação, mas ela gera uma desmodulação encefálica e vai produzir dor em qualquer região do organismo, seja no intestino, seja no tórax, seja na cabeça, seja no corpo inteiro. Então, dores nociplásticas, mas ela também se apresenta quando estímulos neuropáticos, neurogênicos, ou mesmo de nocicepção,
chega até o encéfalo, também modifica esse equilíbrio neurogênico que tem no encéfalo, provocando um outro mecanismo de dor, além daquele periférico, um mecanismo encefálico, que agrava a dor periférica. Então, você tem a dor nociplática, vamos chamar primária, que explica as cefaleias, as dores primárias, que não tem uma explicação, mas tem também uma sensibilização, um aumento, um papel no aumento das dores periféricas por causa dos estímulos nociceptivos que chega lá no sistema nervoso central. Portanto, nós temos aqui os dois modelos de dor nociplástica. Estímulos periféricos chegando ao sistema nervoso central, printando aí uma maior sensibilização em alguma região, por exemplo, se a dor vem do pé, vai estimular a região do pé encefálica e aumentar a dor do pé encefálica. Se é uma dor na mão, pode chegar na região da projeção da mão, printar estimular a forma que ela responda, uma sensibilização na região da mão, principalmente, aumentando a dor por um outro mecanismo, que é um dor central chamado nociplástico. Mas também nós temos aquela dor nociplástica que chama top-down. Então, esses são os dois mecanismos importantes, down-top, top-down, que são aquelas dores que não têm um gatilho, não têm um estímulo periférico, mas têm origem no sistema nervoso central, e aí dá uma dor muscular generalizada, localizada, um síndrome do intestino irritável, etc., que são as dores, então, crônicas primárias, que, fundamentalmente, o mecanismo seria um mecanismo nociplástico. Então, tem vários. Esse quadrinho aqui eu vou pular, porque aqui eu pus algumas delas, que eu acho que fica melhor, né? Síndrome das pernas inquietas, fadiga crônica, fibromialgia, disfunção temporomandibular sem uma explicação lógica, a migrânia atencional, que não tem nenhuma lesão, são cefaleias primárias, síndrome do intestino irritável, dor lombar inespecífica, síndrome da ardência bucal. Então, são algumas formas de dor nociplástica top-down, ou seja, que se origina possivelmente dessa desmodulação central, né? Quais são os sintomas da dor nociplástica? Ela não é só uma dor que se manifesta por dor, porque ela faz parte, esse mecanismo nociplástico, de vias, alças neuronais que envolvem lobo frontal, do cíngulo, do hipotálamo, núcleos da amígdala, então, o sistema límbico. Então, na realidade, essa dor nociplástica atinge todo aquele equilíbrio entre dor e humor e sistema nervoso autônomo. Então, em geral, essa dor nociplástica é também acompanhada de sintomas encefálicos, fadiga, distúrbios do sono, comprometimento cognitivo, hipersensibilidade a estímulos externos, luz, calor, odores, distúrbios de humor, fadiga, letargia, problema de concentração, transtorno de humor, depressão e ansiedade. Então, geralmente, essas dores nociplásticas, não é só a dor, mas vem também com outros sintomas indicando que aquela rede neural que está em constante comunicação entre as várias regiões também pode se comprometer nas dores nociplásticas. E o tratamento, então? O tratamento varia, porque cada doença é uma doença. O tratamento, síndrome de pernas inquietas, é diferente da síndrome da fadiga crônica, é diferente da fibromialgia, da disfunção temporomandibular primária, da migrânia, da enxaqueca, do síndrome de intestino irritável, da dor lombar inespecífica. Então, não tem um tratamento para dor nociplástica, porque ela provoca síndromes que são tratadas em especialidades diferentes, por exemplo. Quem
ditas normas do tratamento da síndrome do intestino irritável é o especialista em dores no trato digestivo. Temporomandibular são os dentistas, mas, na realidade, esse tratamento, essas dores nociplásticas, essas dores crônicas primárias, é um saco de gato, né? Por exemplo, quando você tem a síndrome de intestino irritável, a alça mais comprometida é a insular, que tem a ver com a dor íntero das vísceras, né? Quando você tem uma dor temporomandibular, a alça mais comprometida é a que pega a projeção encefálica do trigêmeo, a sensibilidade do trigêmeo, e essa alça de dor engloba mais a região temporomandibular. A fibromialgia, na realidade, engloba toda a sensibilidade primária de todo o corpo, porque tem uma dor corporal difusa. E com isso, então, a gente vai percebendo a extensão do conhecimento dessa dor nociplástica, né? Mas, como tudo fala, se a gente faz tratamentos farmacológicos e não farmacológicos. Então, o que se trata? Por isso que fala que essa dor neuropática, mas principalmente essa dor nociplástica, você tem que tratar lá em cima também. A depressão, a ansiedade, as perdas que esse paciente passou, os traumas emocionais, você tem que tratar as dores crônicas que eventualmente esse paciente tem, porque está exacerbando lá em cima. Então, tem uma extensa gama de tratamento desses pacientes, né? Educação, expectativa realista, a participação do paciente para torná-lo ativo, apesar da dor, né? Atividade física, dieta, controle de peso, dormir bem, estresse, terapias psicológicas, psiquiátricas, interdisciplinares e assim por diante. São os não farmacológicos, né? E os farmacológicos são aqueles que você trata desde a periferia até o encéfalo. Então, se esse paciente tem uma dor no pé, com dor nociceptiva, mas que está muito exacerbada e trazendo muito prejuízo global para esse paciente, né? Psicológico, de trabalho e tudo, você tem que tratar a dor do pé, mas também tem que tratar a parte toda encefálica que está comprometida por esse mecanismo chamado dor nociplástica, né? O que se usa para tratar essa parte encefálica das dores nociplásticas são esses, né? O periféricos anti-inflamatórios, naltrexona, que é um inibidor dos receptores a opioides, parece que tem uma certa ação, uma coisa de limpar esses receptores opioides que estão muito estimulados pelos opioides endógenos, isso parece que ajuda a limpar também a parte encefálica. Os antidepressivos tricíclicos, gabapentinoides, os antidepressivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. Então, nós estamos mexendo agora com a parte encefálica, a parte periférica e a parte central. E sem esquecer que esse desenvolvimento grande de tratar de vários estudos não ainda claros, não diretos, mas tratamentos à base da cannabis ou dos antagonistas NMDA, parece ser bem promissores, e também a neuromodulação, que realmente o fundamento teórico é que vai realinhar toda aquela área sensitiva, motora, psicológica, através dessa neuromodulação por tratamento de estimulação. Vamos ver aqui mais um. Isso. Na realidade, então, tem mais esse aqui, né? Esse último que é importante. O que é a minha proposta nesse sentido, né? Se você vê que você tem uma dor aqui, que faz uma sensibilização aqui, que vai no tálamo, faz uma sensibilização talâmica e faz uma sensibilização encefálica, qual que é a coisa mais lógica que nós poderíamos fazer para isso? Eu comparo essa situação como
um reguinho lá de cima do morro descendo. É a dor. Você fecha ele aqui, ele escorrega para cá. Ele vai aqui, você fecha aqui, ele escorrega para cá. Então, é isso que nós temos que fazer, fechar todos os... fazer um bloqueio global dessa dor. Então, o que pode dar certo? Não tem nada comprovando isso, mas o que eu acho que dá mais certo, você tratar ao mesmo tempo, perifericamente, a sensibilização medular, a sensibilização do segundo neurônio, seja por bloqueios direcionados para a raiz dorsal, para o funículo posterior da medula, seja por estimulação medular, como aquela daquela senhora, e também bloqueios e a sensibilização central, seja através de drogas específicas que eu falei, ou então de estimulação magnética transcraniana para reprogramar tudo isso. Então, eu acho que essa dor, como a daquela senhora, que faz 5 anos, já fez de tudo, nós fizemos de tudo, matamos os pontos de neuromas de amputação, e a dor ainda persiste, somente um tratamento global, desde a periferia até lá em cima, é que nós vamos ter um melhor, vamos dizer, um melhor resultado de tratamento. É isso, gente. Não sei se eu falei muito rápido, se eu me fiz entender, porque é um assunto que vocês não vão ler, vocês não vão achar isso lido, isso aí é consequência de horas e horas e dias de leitura, porque os trabalhos são salpicados, um mostra uma coisa, outro mostra outra, e isso tem que fazer um conjunto. E esse conjunto é muito importante no meu dia a dia em cuidar de pacientes. Professor, muito obrigado. A aula foi formidável, muito esclarecedora. Eu gostaria de abrir as perguntas com uma consideração a respeito da dor provocada por esses neurônios de cicatriz. Deixa eu só ver uma coisa. Eu posso parar a apresentação agora para abrir a tela? É isso? Não vai sair todo mundo, não. Pode, parar a apresentação. Posso? Isso. Pronto. Aí, porque aí fica mais fácil que eu tiro a apresentação. Pois não, Fernando. Sim, professor. Então, eu queria saber a respeito do tratamento. O senhor fez os bloqueios com bastante êxito. E eu queria saber, então, qual é a periodicidade com que o senhor faz os bloqueios, se faz uma vez só? Isso é a coisa mais espetacular que eu percebi, sabe, Fernando? Eu faço um bloqueio em cima de cada neurônio, essa dor, neurônio não, em cima de cada neuroma, essa dor não volta mais. Pelo menos há 2, 3 anos ela desaparece simplesmente. Com um bloqueio, não precisa mais do que isso. Isso é isso aí, é isso que acontece. Você tem aquela dor da cicatriz, aquele paciente que tem uma enxaqueca crônica diária, que nada... Fizemos o bloqueio, você vê, todos aqueles pinguinhos, cada pinguinho daquele era um neurônio, não era um neuroma. Fizemos, acabou. Ele voltou no dia seguinte, no outro dia, sem dor. Vários retornos. Os pacientes com cirurgia do lobo temporal por epilepsia. Iam no nosso consultório, nós fazíamos, lá no HC, nós fazíamos o bloqueio dos neuromas dessa acaba a dor de cabeça. Não volta, não refaz. Pelo menos essa é a coisa mais espetacular, que eu não sei porquê, mas é isso que a gente vê, entendeu? E essa coisa não tem grande divulgação na literatura. Eu acho que é uma coisa que eu escrevi um único trabalho, é um dos meus trabalhos, são uma apresentação de 6 ou 7 casos, não é nenhuma casuística, é um dos meus, numa revista importante, internacional, é um dos meus trabalhos mais consultados, que eu vejo lá no ResearchGate, né? É um dos mais citados e consultados de toda a minha grande publicação, inúmeras publicações que eu fiz. Realmente é uma... Tem uma colega que perguntou quais são os fármacos que o senhor usa para fazer o bloqueio.
pouquinho de corticoide de ação prolongada, eu uso, em geral, a betametasona, de ação prolongada, ou da dexametasona, meio a meio, com um anestésico local, uma lidocaína 2% sem vasoconstrictor, que a ideia é que aquilo mesmo. E põe aí um pinguinho, sei lá, meio ml, nem isso, talvez, em cada botãozinho desse, e vou fazendo. Nessa paciente, acho que eu fiz os 52 pontos num dia só, porque eu estava com tempo, ela também estava, eu fui fazendo. Aí dei o retorno, doutor, o senhor tirou a dor. Não passei dias maravilhosos, só que volta, não no neuroma, o neuroma está sem dor, mas aquelas vias ainda estão hiper estimuladas, a dor central ainda existe, então a dor continua como se fosse lá na cicatriz, mas a dor de cicatriz desaparece. Por isso que eu estou preconizando aqui para vocês, quando se tratar isso, trata tudo ao mesmo tempo. Encefálico, medular, neurônio raiz e periferia, ao mesmo tempo. Eu acho que pode dar certo. Não tenho nenhuma experiência, mas acho que pode dar certo. Queria fazer mais uma consideração antes de abrir para os colegas. Claro. Há muitos estudantes presentes, professor, e o senhor falou em dor miofascial. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para os alunos o que é dor miofascial. Dor miofascial. Bom, é difícil explicar em poucas palavras. Dor miofascial são pontos de dor, chama trigger points. São pontos de dor que aparecem numa musculatura que, em geral, é super exigida. Então, vamos fazer. Se você tem é como se fosse uma gangorra. Vamos fazer. Aqui você tem um músculo. Esse músculo aqui da nuca. Esse músculo está aqui, está segurando aqui. Se você fica assim para frente, você faz isso aqui. Você forma um fulcro no músculo. Esse sulco, de tanto fazer isso, cria uma dor miofascial, uma dor, processos inflamatórios, com liberação de substâncias algógenas. Nesse ponto, isso forma um ponto de dor miofascial. Se você aperta esse músculo para cima ou para baixo, não dói. Na hora que você aperta esse ponto, você tem o sinal do pulo. Aí está a dor, nesse ponto, é um trigger point. E isso aí, muitas vezes, é fonte de estimulação central, mexendo com todo aquele mecanismo encefálico. Então, é isso aí. Então, você pode ter isso em qualquer... O que eu falei daquela senhora? Com toda aquela atrofia muscular, com toda aquela atrofia... A dor da cicatriz praticamente desapareceu, mas a posição do braço dela, de dormir, de mexer, de pôr uma roupa, ela exige aquela musculatura, alguns pontos de toda aquela musculatura exige mais. E ali formam dores, trigger points, que eu também posso fazer, bloqueios desses trigger points, aí pode ser até um bloqueio a seco, não coloca nada, só faz a agulha, faz o pontilhamento a seco ali, e já resolve, ajuda muito na parte muscular também, você vai matando essas dores pontuais que está acompanhando também dessa senhora, né? Essa porque ela tem vários pontos de dor miofascial naquela musculatura que é toda deformada, toda exigida de uma forma não anatômica, né? Bem, professor, muito obrigado. Fui claro, mas enfim. Foi, eu acho que sim, acho que foi bem compreensível. Uhum. Eu queria agora abrir para os colegas que queiram fazer algum tipo de ponderação ou de pergunta ou até alguma contribuição. Não se iniba. O professor é uma pessoa muito competente, mas é uma pessoa muito aberta. Ele não vai ficar... Pode me criticar também, que isso é uma visão minha. Não tem nada, isso não é nada tirado de leitura. Muita leitura, mas o final da obra realmente é uma coisa, uma estrutura bem particular, né? Professor, licença, a minha dúvida é referente a essa dor crônica tratada, mas ela permanece ou se realoca. Isso acontece por conta dessa sensibilização prolongada, e aí, se é por conta dessa sensibilização prolongada, e o ponto que me fez pensar nisso foi justamente a síndrome do membro fantasma, né?
onde o paciente refere essa dor, mas não existe ali o membro da dor referida. Aí eu queria saber se isso acontece, e eu nunca consegui entender, né, esse mecanismo. E agora, com a aula do senhor, me trouxe uma visão mais ampla. Isso acontece justamente por conta desse prolongamento dessa sensibilização encefálica? Exatamente. Existem duas explicações nos livros. Primeiro, é por causa de formação de neuromas de amputação de todas as terminações nervosas, e esses neuromas estimulados, ainda como se fosse isso, projetam a mão ainda, reconhece a mão por causa desses neuromas de amputação, mas não é isso. A explicação melhor é que há uma programação encefálica da dor, ficou lá naquela região, e mesmo cortando a dor, a projeção encefálica que provoca a dor fantasma do membro. Por isso que, às vezes, o tratamento local não adianta, você precisa fazer a reprogramação, que, em geral, hoje está sendo feita através de uma fisioterapia com espelho, né? Essa aqui é o membro fantasma que dói, essa não é, põe o espelho aqui, então ele vai vendo aqui, dá a impressão que as duas mãos estão fazendo, que a mão está lá e está fazendo isso, então fica reprogramando a projeção central da dor. Isso é uma das fases de fisioterapia em espelho, que parece que tem bastante utilidade e resultados bastante favoráveis, ao invés de abordagens locais, né, no local do corpo. Te respondi, é isso mesmo? Muito obrigado, me respondeu sim. Obrigado e parabéns pela aula. Professor, um colega perguntou agora, quando é que o senhor indica, ou se o senhor indica, o agulhamento a seco? Com a dor miofascial. Eu não faço agulhamento a seco da dor miofascial. Eu acho que os fisioterapeutas gostam disso, os médicos especializados em dor, em geral anestesiologistas, gostam também de fazer de agulhamento seco, mas na realidade eu não ponho corticoide, como eu ponho nos neuromas, que eu ponho corticoide, eu ponho só anestésico local, aí eu ponho o anestésico local e aproveito e faço um agulhamento seco com o anestésico local. Eu acho que soma duas coisas, o anestésico para diminuir, então, a dor local e com isso diminuir os estímulos aferentes, né, em seguida, e também eu acho que faço um pouco de agulhamento seco ao mesmo tempo. Mania, mas pode ser só o agulhamento seco, só a injeção de anestésico. Professor, eu queria saber a sua opinião a respeito da existência ou não de dores de etiologia psicogênica. Quer dizer, quando chega uma pessoa com uma dor que não passa, que o senhor não encontra um mecanismo possível, qual é a explicação e qual é a conduta que o senhor acha que deve ter para tentar aliviar esse sofrimento da pessoa? Isso. Aí, vamos dizer, é um mecanismo de dor, mas que não tem estímulo nem nociceptivo, nem neuropático, mas tem dor. E esse psicogênico a gente explica porque aquela área psicogênica faz parte desses circuitos da dor. Então, dependendo do estímulo psicogênico, né, você pode ativar não só aqueles circuitos envolvidos com as emoções, com a doença psiquiátrica, mas você pode ativar todos os circuitos envolvidos na dor. Então, você pode ter uma dor que parece uma dor física por causa de um problema emocional. Assim como uma dor física provoca sintomas psiquiátricos ou emocionais, porque aquela dor física vai também alterar o funcionamento daquelas vias relacionadas às emoções do sistema límbico e vai provocar emoção. Da mesma forma que a dor física provoca emoção, porque está tudo englobado nesses circuitos encefálicos, a emoção pode gerar dor física, né? Isso eu tenho um exemplo próprio, sabe? O dia que eu vi meu filho, de 16 anos, embarcar num avião para ir para os Estados Unidos sozinho, deu uma baita dor torácica, falei, estou infartando, o moleque tem que chegar lá e voltar que eu vou ter um infarto. Não era infarto, era uma dor física, uma dor torácica, sei lá por que deu, mas era uma dor relacionada com uma emoção muito forte. Acho que tudo isso nós
já sentimos, na famosa dor de cotovelo, a namorada ou namorado deixa, estou com dor de cotovelo. Isso não é só uma forma de dizer, isso existe mesmo, né? Isso existe. Eu acho que tem que se aceitar aquilo que você chama de dor social, que eu não conhecia esse termo, né? Mas eu chamava isso mais de uma dor. A dor existe mesmo sem estímulo de toda a via nociceptiva. Você tem dor mesmo não mexendo em nada com a via nociceptiva. Você está mexendo com o apêndice da via sensitiva, nociceptiva, que é o apêndice emocional, psicológica, que também faz parte desses circuitos encefálicos. Alguém mais tem alguma consideração a fazer? Bem, professor, eu não tenho palavras para agradecer a sua colaboração. O senhor agiu como um verdadeiro professor. O senhor está ensinando pessoas em vários pontos do Brasil e essa aula vai ficar gravada e várias outras pessoas vão assistir. E que o senhor não saberá nem quem são, mas o senhor está ajudando pacientes no interior do Nordeste, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. E isso é uma coisa formidável. Isso realmente é um milagre do conhecimento. Eu Muito gostaria obrigado. só de acrescentar um minutinho. Eu acho que se a gente levar isso para o consultório, o resultado do tratamento das dores em gerais, se você, na hora que você estiver com o paciente queixando de dor, você conseguir abrir todas essas janelas que foram abertas aqui, com certeza você vai ser um médico melhor, como eu me considero realmente um bom médico para os meus pacientes. Muito bem, professor. Eu concordo inteiramente com essa frase do senhor. Pessoal, eu queria então agradecer a presença de todos, dizer que o nosso grupo de estudo do sério, professor Gilberto Macedo, está aberto à participação de qualquer colega que estiver interessado, médico, estudante, fisioterapeuta, qualquer pessoa da área acadêmica, basta contactar conosco e a gente inclui no grupo. E então a participação é livre, é muito bem-vinda. Muito obrigado a todos, especialmente ao professor Speciale, e boa noite a todos. Obrigado, gente. Até a semana que vem. Vou ver se eu continuo acompanhando suas aulas aí, seus convidados, que têm sido muito boa para mim também. Boa noite a todos, gente. Boa noite. Tchau, tchau.